Por falar em divergências políticas, pessoas de um grupo que acabam conversando com outras, o que é que nós temos aí, meninos? Vamos lá. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, elogiou o presidente Lula, quem chamou de político experiente. Em entrevista hoje à CNN, Castro falou sobre o apoio dado pelo governo federal ao estado fluminense depois das fortes chuvas do último fim de semana. Ele conversou com Lula por telefone e o presidente afirmou que vai analisar o pedido de antecipação dos recursos do Plano de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, para que seja possível realizar obras nas regiões mais atingidas. Castro disse o seguinte: no momento de crise, pouco importa o lado político. Vejo como natural Lula ter procurado paz primeiro, mas ele não deixou de me ligar quando eu o procurei. Um político experiente não faria nada contra o povo para me atingir, ainda mais pela grandeza do cargo. Eu não ataco, não sou inimigo dele, nunca fomos. Olha, acho excelente a declaração. Claro que o governador passa por uma situação muito difícil no Rio de Janeiro. Agora, no ano passado houve uma liberação grande de recursos para o Rio, não é? Vocês encontram, basta procurar. E agora, de novo, não tem o valor definido, mas o governo já disse não faltarão recursos, não faltará dinheiro para atender as necessidades. Esse é o caso. Tem divergências políticas? Tem divergências políticas. A sociedade que está ali sofrendo as consequências da chuva devem arcar com o peso dessas divergências? Acho que não. Porque tanto os que votaram no Bolsonaro como no Lula, no Rio de Janeiro, os que votaram no governador e em outro candidato no Rio de Janeiro, estão sofrendo as consequências. Não é? Isso não significa que eles têm de passar a pertencer ao mesmo grupo. Aliás, eu até diria de preferência não. Não tem essa. Vamos, agora haverá um único grupo. Não. Tem de ser a pluralidade. O que é que o Lula respondeu no Twitter? Vamos lá. De manhã, o presidente Lula utilizou o X, o antigo Twitter, para falar sobre os contatos que manteve com as autoridades do Rio. Ele afirmou que conversou com o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, e com o governador Cláudio Castro. Lula disse que a União está atenta para apoiar os estados e municípios sem diferenciar os partidos dos representantes eleitos. Olha, poder-se dizer aqui, e os arquivos estão aí, né? Hoje em dia tem uma facilidade, porque tem mecanismos de busca, as notícias ficam arquivadas, né? Então, com alguma frequência, aquilo que diz um analista pode ser conferido, né? O único problema é que muitas vezes a pessoa assim, esse cara disse isso, eu gosto dele, então não preciso nem saber se é verdade. Eu não gosto dele, então deve ser mentira e também não vou saber. Mas essa ideia de que, essa afirmação de que o Lula não discrimina por partido, quando é preciso ter recursos, isso é verdade. Isso é um dado. Aliás, por todos reconhecido. Até aqueles que são críticos severos do Lula, das escolhas do PT e de não sei o quê, admitem isso. E assim tem de ser. O que mais que a gente tem aí sobre chuva no Rio? Vai lá. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional reconheceu hoje a situação de emergência em 3 outras cidades da Baixada Fluminense depois das intensas chuvas desse temporal registrado no fim de semana no Rio de Janeiro. Os municípios são Duque de Caxias, Mesquita e Nilópolis. Com a decisão, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, já são 7 as cidades com emergência reconhecida pela União. Além das 3 que eu já citei, a cidade do Rio de Janeiro, Belford Roxo, São João de Meriti e Nova Iguaçu também integram a lista. O temporal deixou pelo menos 12 mortos no estado. Passados 2 dias, bairros nos municípios da Baixada Fluminense seguem debaixo d'água até hoje. Exatamente. 12 mortos para o Rio de Janeiro é pouco. Não. Estamos falando de 12 mortos numa situação de catástrofe que aconteceu na cidade, né? Que mais que a gente tem aí sobre apoio do governo federal? Vai lá. O que o ministro da Integração e Desenvolvimento, na 2A?
O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional afirma que, com o reconhecimento da situação de emergência, as prefeituras poderão solicitar verbas da União para ações como compra de alimentos, água potável e combustível para os veículos. O valor a ser repassado pela União também depende do plano de trabalho e, por isso, ainda não foi publicado. O governo federal adotou o chamado reconhecimento sumário, que é mais rápido do que o procedimento tradicional e é usado em situações de flagrante desastre. No último domingo, o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, recebeu ligação diretamente do presidente Lula para tratar dos estragos causados pelos temporais. Isso. E temos mais coisa aí, o ministro falando. Vamos lá. Sim, os ministros Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, e Aniele Franco, da Igualdade Racial, estiveram hoje no Rio de Janeiro e disseram que a orientação do presidente Lula é que não falte recursos ao Estado. Valdez Góes disse o seguinte numa coletiva de imprensa. A recomendação do presidente Lula é que não deve faltar apoio. Estamos aqui para isso. Ou na distância, virtualmente atuando. Tá certo? Ah, mas o orçamento é suficiente? Se não for, medida provisória é providenciada, como ele o fez no ano passado. Quase uma dezena de medidas provisórias foi editada para atender as populações sofridas ou por estiagem ou por problema de enxurrada, chuva, enfim, enchentes que aconteceram. Foram mais de 2.000 municípios no ano passado que viveram situação de emergência. Exato. E isso requer que a gente pense, né? O Brasil precisa fazer reformas e é, portanto, importante ter um governo de espírito reformista que precisamos de reforma urbana. É preciso tirar populações. Numa situação como essa, todo o Rio de Janeiro, enfim, as cidades, foi um troço um pouco fora ali da curva, de qualquer modo. Mas nós temos as áreas de risco no Brasil. E a gente não pode, ano após ano, ter área de risco, continuar com a área de risco. Esforço que tem que ser do governo federal, que tem que ser dos governos estaduais, que tem de ser dos municípios. Daí a importância da reforma urbana, daí a importância da construção de casas populares em áreas seguras. Daí a importância de um programa como Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Que o ano passado teve uma dotação orçamentária de 9,5 bilhões, mas que no orçamento do governo anterior previsto era de apenas 36 milhões. Sim, o Brasil, como se diz, é um país rico, riquezas naturais, etc. Mas com uma população extremamente pobre e vivendo uma situação de risco. Não temos mais aquela situação da fome que varre milhões. Ainda há situação de fome no Brasil, mas há pessoas que se alimentam adequadamente hoje, mas que moram em áreas muito perigosas. Isso tudo tem que ser repensado, permanentemente repensado. Para isso devem estar voltados os governos, para isso devem estar voltados os políticos, os partidos políticos. Se não for para isso, será para quê? Para eu impor aos outros a minha crença, para eu impor aos outros o meu modo de vida, para eu impor aos outros a minha convicção? Não é? Porque essa gente sofre muito. E aí, nesse caso aqui, a divergência política, insisto, ela tem de perder importância. E isso não quer dizer que eles estarão todos juntos amanhã. Né? Por isso eu acho importante que o governador, que é do PL, do partido Bolsonaro, reconheça que um governo adversário está cumprindo a sua função, está atendendo às demandas, não é? Em vez de criar hostilidade política gratuita. Porque aí sim não se chega a lugar nenhum. A não ser apenas ao fortalecimento desse ou daquele líder que quer manter o seu nicho de opinião, independentemente dos problemas do país.
E notem, tratei disso hoje de manhã, ontem, mas hoje tem de novo notícia, tem uma notícia no Globo hoje, dizendo assim que o Valdemar Costa Neto pediu desculpas ao Bolsonaro por ter elogiado o Lula numa entrevista. Eu confesso que na matéria não vi o pedido de desculpa. Não tem aspas. Me parece que há bolsonaristas falando. O que se tem de verdade com aspas é o Valdemar nas redes sociais dizendo: estão me atacando usando uma fala minha sobre o Lula que está fora de contexto. A esses deixo um recado: quem não tem lealdade e fidelidade tem vida curta na política. Sou leal ao Bolsonaro e fiel aos meus princípios. Quem me conhece sabe que minha palavra não faz curva. E aqui não há pedido de desculpa nenhum. Mas ele falou à Folha: o que eu falei do Lula, eu falei porque é verdade. Se eu não falar a verdade, perco a credibilidade, que é o que me resta na política. Ninguém pode negar que ele foi um bom presidente. Tem pedido de desculpa aqui? Não. Ele elegeu Dilma Rousseff. Só que eu estava fazendo comparação. O Lula tem prestígio, o Bolsonaro tem uma coisa que ninguém tem no planeta: carisma. Eles, né, esses que o atacam, descem o cacete em mim quando eu falo isso. Mas tivemos o vice de Lula, José Alencar, que era de direita, participamos do governo. Como é que eu vou falar mal do Lula? Se eu falar, não sou um cara sério. Ou será que ele publicamente reiterou tudo o que disse e pediu desculpa só ao ouvido de Bolsonaro? Hã? Não vi pedir desculpa. Agora, se tivesse pedido desculpa, então já está se desfalando em relação a ontem. Mas eu pergunto, esse tipo de coisa resolve problema de alguém? Ah, mas então não pode divergir do Lula? Que besteira, claro que pode, do Lula, do PT, do governo. Mas então divirja, apresente uma proposta alternativa, diga: é isso aqui que nós queremos.